Agora, houve um momento em que as tensões entre Israel e os palestinos chegaram a um nível muito elevado. O ano foi 1987. Em 1987, dá uma lida aqui, ocorreu a chamada intifada. A palavra intifada quer dizer levante. Alguns entendem como sacudida. Quando milhares de jovens saíram às ruas para protestar contra a ocupação considerada ilegal pela ONU. Então Israel vai ocupar o quê? Territórios da Cisjordânia e territórios da faixa de Gaza. E a população sai às ruas para protestar. Com o quê? O termo intifada também está relacionado a isso aqui, guerra com pedras. Então, os palestinos jogavam pedras nos armamentos israelenses. Olha só, olha que imagem forte, né? Os caras com pedras e os caras com tanque. Então eu tenho uma imagem mais forte ainda, que mostra a boçalidade da força bruta. Por que a força bruta é algo vil? Você está vendo esse desenho aqui, no tanque? Olha quantos tem aqui, tá vendo aqui, Ele ampliou. Sabe o que é isso? É o número de crianças que esse tanque já tinha matado durante o conflito. Isso mostra o quanto a força bruta é ignóbil. Então você tem aqui crianças, jovens, enfim, homens, contra o exército israelense. E os caras fazem questão de demonstrar como eles vão agir em função disso. Com violência extrema. Os israelenses atiravam e mataram crianças que jogavam pedras nos tanques, provocando indignação da comunidade internacional. A segunda intifada teve início em setembro de 2000, após o primeiro-ministro israelense Ariel Sharon ter caminhado nas cercanias da mesquita de Al-Aqsa, considerada sagrada pelos muçulmanos e parte do Monte do Templo, área sagrada também para os judeus. Então, intifada quer dizer levante. Intifada quer dizer sacudida, vamos à luta. Olha, se eu te mostrei um momento extremo, eu vou te mostrar um aceno à paz. Está aqui. O ano é 1993. O presidente dos Estados Unidos à época era o senhor Bill Clinton, que aqui está. Ele conseguiu reunir o primeiro-ministro de Israel à época, Yitzhak Rabin, e o Yasser Arafat, que você viu, foi um dos fundadores da OLP. Era um dos líderes para a Organização da Libertação da Palestina. Em Oslo, daí o nome do tratado, Tratado de Oslo, capital da Noruega, ele fez com que o primeiro-ministro de Israel e o líder da Palestina se cumprimentassem e prometeram que Israel prometeu que iria entregar para os palestinos a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Uma data considerada um prazo era setembro de 2000, que você viu o que aconteceu em setembro de 2000. Na época, o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, cometeu a bobagem de ir em áreas sagradas para os islâmicos e não cumprir o que havia sido acordado em 1993. Então, em 1993, ficamos na expectativa de que a paz entre Israel e os palestinos estava próxima. Eles haviam marcado um limite, isto é, vamos devolver para você a faixa de Gaza e a Cisjordânia, e aí houve um certo exagero, que iríamos retornar às fronteiras quando em 1967. Então, Israel prometeu que iria retornar às fronteiras daqui, daqui. Iria devolver faixa de Gaza e a Cisjordânia para os palestinos. Isso não foi cumprido.
não foi cumprido. Porque em 95, eu me esqueci de falar, está vendo esse senhor aqui, ó, o Yitzhak Rabin, que assinou um acordo de paz com os palestinos? Você se lembra que em 1979 foi o egípcio que foi assassinado por assinar um acordo com os israelenses? Pois bem, agora esse senhor Yitzhak Rabin foi assassinado por um judeu ultraconservador, tá aqui o nome dele aqui, ó, Yogel Amir, ó, um estudante ortodoxo, não é? Mas conservador, não é? Ele deu um tiro nas costas do Yitzhak Rabin, assassinou o Yitzhak Rabin, e em 96 quem chegou ao poder foi um cara conservador, um tal de Benjamin Netanyahu, ou Benjamin Netanyahu, que por coincidência está no governo hoje em Israel. Então ele assume o poder em 96, após o assassinato de Yitzhak Rabin por um judeu. Quem matou Yitzhak Rabin foi o seu semelhante, que não queria paz com os palestinos. E as tensões só aumentam porque Israel não vai ratificar o acordo que ele assinou em 1993. E a partir de 2002, inicia-se a construção disso aqui, ó. O que é isso? Um muro para tentar diminuir os confrontos e a violência entre Israel e os palestinos. Esse muro aí é na Cisjordânia, mas tem muro também na faixa de Gaza. Então, aquele símbolo da Guerra Fria, o Muro de Berlim, voltou a... Hoje nós temos outros muros. Nós temos outros muros. Esse é um deles. O muro que separa a Cisjordânia, que separa a faixa de Gaza dos israelenses. Nós temos a promessa de uma construção de um muro na fronteira entre Estados Unidos e México. Então hoje você tem outros muros, outras vergonhas. Porém, o quadro hoje é o seguinte. Olha aqui, ó, o presidente Barack Obama, que antecedeu o Donald Trump. Esse aqui, ó, é o Benjamin Netanyahu. E esse cara, quem é? Mahmoud Abbas. Esse sujeito aqui sucedeu o Yasser Arafat em 2004. Yasser Arafat morreu em 2004 e foi sucedido por esse senhor, Mahmoud Abbas. E ele conseguiu algo que parecia impossível. Em 2012, a Assembleia Geral da ONU reconhece a Palestina como Estado observador. Em 29 de novembro de 2011, 29 de novembro de 2012, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas aprovou por maioria absoluta uma resolução que eleva a Autoridade Nacional da Palestina, antiga OLP, agora é a ANP, desde 98, ao status de Estado observador não membro. Como assim? Só observa. Mas é um estágio anterior para o reconhecimento pleno. Tá? Isso significa que o novo país poderá ingressar em uma série de órgãos ligados à ONU, como já ocorreu no ano passado com a Unesco e aos órgãos como o Tribunal Penal Internacional. Não implica, porém, na independência do país. Ainda não. Está em processo. A resolução recebeu 138 votos a favor, 9 contra e teve 41 abstenções. Entre os que apoiaram a resolução estão a União Europeia, a França, a Espanha. O Reino Unido e a Alemanha se abstiveram. O Brasil e quase todos os demais países da América Latina votaram a favor, com exceção do Panamá, que votou contra, e da Colômbia e do Paraguai, que se abstiveram. Então você tem hoje a Palestina como sendo um Estado observador, que é um estágio anterior ao reconhecimento pleno como Estado membro das Nações Unidas. Isso desde 2012. Portanto, é uma questão polêmica, confesso que são bastante detalhes, mas é importante que você leia a respeito, porque é um assunto que sempre é cobrado. Sempre é cobrado. A questão do Hamas, que é considerado extremista, a questão do Al-Fatah, que mantém diálogo com o Ocidente, a questão de Benjamin Netanyahu, que é um ultradireitista que não vê com bons olhos a independência da Palestina, mas são assuntos que sempre são cobrados e é necessário que você se prepare. Tudo bem?
Ficamos por aqui e em breve voltaremos com mais geopolítica para você. Tchau!